Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje estamos aqui pela manhã, né? Num horário diferente. Tô só aguardando a professora entrar. Ó, ela acabou de entrar. Vou solicitar aqui para ela dividir, compartilhar a tela comigo. Solicitei. Hoje a gente tá num horário diferente, né, gente? Aí, Deu certo, que viu bom. como é fácil? Pois é, então, eu não sou muito boa com tecnologia, né, Luísa, você sabe. Aí eu estava agora perguntando para a Luísa, como é que é o negócio? Você vai me chamar aqui no WhatsApp? Eu tenho que entrar lá no Instagram, porque eu já imaginava que eu tinha que entrar no Instagram. Pelo menos essa parte eu já sabia. Pelo menos o básico. É. Mas deu certo. A gente vai esperar dar 10h05, esperar o pessoal tá entrando aí. Bem-vindos, pessoal. Bom dia. Eu tava falando que a gente tá fazendo um horário diferente, porque os horários da professora são difíceis, né, professora? 2 filhas, trabalho, tudo junto. Não dá pra fazer à noite. O meu horário oficialmente disponível é das 7h03. O resto é das meninas. Que eu trabalho mesmo, que eu não estou olhando elas, porque quando elas estão perto eu não consigo trabalhar. Fora isso, é muito imprevisível, sabe? Poderia virar uma live muito confusa, dependendo do. Aham, uma live com elas também, né? Sim, sim. Tá muito ruim o som aí, Luiz? Não, eu vou aproveitar que meu celular não tá carregando, vou colocar o meu. Mas tá ótimo o som pra mim. Tá ok pra você, gente? É que eu tava conversando com a Luísa que eu não consigo usar o fone porque meu celular precisa ficar no carregador e é a mesma entrada. Vou colocar o meu, que aí não dá problema. Eu também tenho esse problema, geralmente. Ó, a gente pode fazer assim, o meu tá carregando. Se a bateria do seu ficar ruim, a gente A troca. Eu gente ponho meu fone troca. no seu. É mesmo, que aí não dá eco. Geralmente, sempre que eu faço, geralmente quem participa sempre usa. Então aí eu nunca uso e sempre dá certo. É, então. O povo tá tudo acostumado a fazer live. Eu preciso arrumar um daquele fone que não tem fio, sabe? Chique, assim, que põe aqui. Aham, aquele por Bluetooth, né? Não tenho ainda, mas essa live vai me incentivar a Adquirir. Ó, vai dar 10h05. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente, nessa quarentena aí com certeza deve ter acordado mais cedo, não sei. Então, muito obrigada, gente, pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer coisa que a gente estiver falando, é só mandar nos comentários, que no final a gente vai ler para a professora responder. Para quem não conhece, está entrando aí, vou dar o espaço para ela se apresentar, mas ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, professora Camila. Ela dá aula para a gente da matéria de neurofuncional e também é coordenadora do estágio de neurofuncional também, adulto. Então, muito obrigada, professora, já que você arrumou um tempinho aí para a gente, né? Avisou até a secretária para não marcar nada, né, para você não trabalhar nesse horário. E muito obrigada. Aí, se você quiser se apresentar, não sei se tem pessoas diferentes aí, né, que não te conhecem ainda, pessoas que entraram agora também, né, mais calouros, não sei. Pode se apresentar. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Então, inicialmente eu queria agradecer o convite aí da Luísa e do DA, dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema tão atual, né?
Dizer também, Luísa, que nós, os docentes do curso, estamos muito orgulhosos de vocês, né, do DA, por tudo que vocês têm feito com esse Fisiotalk, pela desenvoltura de vocês, pelas iniciativas todas. Então, aproveitar esse espaço para parabenizar a todos, em nome da Luísa, né? E dizer que é uma satisfação muito grande vê-los dessa maneira, com essa proatividade aí, dentro de um momento tão difícil que a gente está passando no mundo e dentro do curso de fisioterapia, né? Fiquei feliz que a gente conseguiu sincronizar um horário aí para conversar, né? Um pouquinho mais cedo a gente estava falando sobre as minhas dificuldades e que meu horário, que com certeza eu tenho 100% do meu tempo para vocês, é das 7 da manhã às 3 da tarde. Fora isso, eu não posso garantir nada. Então, para que tenha um espaço assim, mais garantido de conversa, eu pedi para a Luísa que a live fosse transferida para amanhã, para o período da manhã ou para o começo da tarde, porque eu sei que rotineiramente acontece às 7 da noite, porque o público é maior e tudo mais. Mas acredito que deve ficar gravado, né, Sara? Fica. Fica, Ó, né? a troca dos nomes. Hoje de manhã a Isso. gente estava no Telehealth e eu estava trocando o nome de todo mundo. Então, Luísa, da Luísa eu não posso trocar, porque ela é minha aluna de C. É feio demais trocar, né, Luísa? Então, ó, como a Luísa falou, eu sou docente do curso de fisioterapia, da área de neurofuncional adulto, né, do estágio aí, da disciplina de graduação também. Também sou docente da pós-graduação. Minha linha de pesquisa e extensão é mais voltada para pacientes com AVC e com Parkinson, tá? Eu gosto muito de trabalhar com marcha também, meus alunos sabem disso. E para quem não me conhece, eu estou à disposição aí sempre para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Ótimo. Então Então vamos vamos lá. começar. A gente vai falar sobre telehealth, conceitos e desafios. Então a gente vai pedir para a professora abordar um pouquinho o que é, né? Quais os conceitos que esse termo abrange, qual a importância de se utilizar esse meio, quais pacientes mais precisam, né? Principalmente nessa área de neuro, você vai poder falar melhor quais os pacientes que mais precisam desse atendimento, né? Que às vezes não pode ter o atendimento comum pela pandemia e que vão precisar desse atendimento. Quais os conceitos de cada modalidade, que a gente vai conseguir entender que tem várias modalidades nesse atendimento. Apontar brevemente, falar sobre a normativa, né, do COFITO, que regulamentou esse tipo de atendimento e quais as modalidades ele regulamenta, a comunicação síncrona e não síncrona que entra, e a síncrona que entra nos conceitos do que é, as vantagens, desvantagens, os critérios de inclusão para esse tipo de atendimento, quais os cuidados que a gente tem, entre aspas, com a imagem, né, esse vínculo paciente-terapeuta, o ambiente da consulta, como que tem que ser, e também, se der tempo de falar e puder falar sobre a remuneração, o que o COFITO aconselha, isso tudo a gente vai abordar então durante a live. Eu vou passar a palavra para a professora Camila e aí a gente vai relembrando os pontos à medida que você for falando, se você Isso, por esquecer. favor, Luísa, porque às vezes eu começo a falar de alguma coisa aqui, ó, perco o fio da meada e daí a gente não tem tempo para abordar todos os tópicos, para esclarecer direitinho o assunto, tá bom? Então, Eu fica vou à vontade puxando. aí para me... Você já me conhece, né, Luísa? Você sabe, né? Você me conhece bem. Então, Sim. você tem que me focar, tá bom? Então, vamos começar com as definições, Luísa, porque acho Isso, que os fica mais fácil conceitos. para contextualizar todo mundo, tá? A live chama Telehealth, porque é o termo mais geral que existe. O nosso projeto de extensão, que a gente vai acabar conversando um pouquinho aí hoje também, ele chama telehealth. Quando eu falo de telehealth, na verdade, se você traduzir o termo, é saúde, né? É telesaúde. Então, não quer dizer necessariamente os atendimentos em fisioterapia, tá bom? Então, engloba aí os diversos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim. É telesaúde, tá? Ainda sobre o termo. Se você quiser canalizar um pouco melhor para a fisioterapia, até considerando termos de busca na internet, de artigos, por exemplo, de referências, é melhor você utilizar telereabilitação, telereabilitation, tá? Porque quando você usa esse termo de busca, você consegue encontrar referências que estão mais voltadas para a fisioterapia, que é a nossa área de interesse aqui, tá bom?
O que é isso? Né? O teleatendimento em saúde, que é o telehealth, ele é um atendimento à distância que usa dispositivos de comunicação diversos, então aí depende muito do tipo de tecnologia que é disponível. A gente sempre tenta usar a melhor possível, top de linha, mas nem sempre o terapeuta ou o paciente vão ter esse tipo de tecnologia disponível, tá? Então pode ser por meio de computador, por meio de tablet, por meio de celular, pensando nessas ferramentas. Pode ser via e-mail, pode ser via áudio, pode ser via uma ligação de vídeo. A gente vai definir melhor quais as características dos tipos de atendimento, que a Luísa falou dos tópicos, vocês vão entender melhor isso, tá? Então, não existe uma regra específica de quais instrumentos que a gente deve usar para fazer esse atendimento à distância, né? O que geralmente se preconiza é que você use o que te ofereça os melhores recursos. Afinal de contas, não é um atendimento presencial, é um atendimento que é à distância, você não tem o contato com o paciente, tá? Uhum. E Vou tentar quando lembrar. que Vou lembrar você, quando que a gente recorre a esse recurso? Por exemplo, quais pacientes mais precisam? A gente na neuro tem muito paciente com doença progressiva, que não pode ficar sem reabilitação, né? E aí, considerando esse momento. Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que para a gente parece, aqui no Brasil, parece uma coisa nova, né? E a gente acabou conhecendo isso e sendo obrigado a trabalhar com isso dentro do contexto da pandemia, tá? Para poder, principalmente ali, se você pensa no contexto da pandemia, a gente acabou tendo que se adaptar ao teleatendimento para garantir o isolamento social, principalmente das pessoas que precisam. Só que é importante que fique claro para todo mundo, Luísa, que isso não é novidade no mundo, tá? Se você entrar na PubMed, que eu acho que é uma base de dados aí que a maioria das pessoas conhece, e digitar lá Telerehabilitation e não colocar nenhum filtro de data, você vai ver que em 1998 já se falava disso. Então, há mais de 20 anos atrás. E esse é um recurso, esse recurso de atendimento à distância, ele já é uma coisa muito bem estabelecida em outros países, tá? Como os Estados Unidos e alguns países da Europa, por exemplo. Tudo bem? Aqui, a gente entende que é novo porque foi inserido num contexto de isolamento social, como eu falei. Mas nos outros países é utilizado já há tantos anos, principalmente para dar acessibilidade ao atendimento, no caso fisioterapêutico, para pacientes que não teriam essa oportunidade. Por exemplo, pacientes que moram muito longe, não conseguem ir a centros de reabilitação, mas que têm acesso à internet, que têm algum dispositivo aí de comunicação. Ou pacientes que têm uma condição de saúde muito grave que transportá-lo da onde ele está até um local, uma clínica, um centro de reabilitação, é muito dispendioso e talvez o benefício não seja tão grande quanto deixá-lo em casa, por conta das questões relacionadas ao transporte, né? Também tem a questão, que eu acho que é uma coisa que a gente deve refletir bastante, da questão de complemento da terapia, por exemplo, tá? Eu aposto que todos vocês já ouviram falar, em qualquer área de preferência, ou já praticaram a prescrição de atividades para que o paciente faça em casa. Porque geralmente o tempo que ele fica na fisioterapia é muito pouco frente ao restante do tempo todo que ele passa sem fazer nada ou fazendo coisas que não são adequadas. Então, pessoal, o que é interessante também no telemonitoramento é você propor um tratamento mais intensivo. Então, por exemplo, vamos supor que o meu paciente venha na fisioterapia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E eu consigo fazer com ele um teleatendimento na terça e na quinta, para monitorar, por exemplo, as atividades que eu prescrevi para ele fazer em casa, tá? Então, eu falo isso como algo que eu passei e eu estou passando ainda. A gente tem, algumas vezes, a tendência a ver o teleatendimento com certo preconceito, né?
Porque você fala assim, não, mas o ideal é eu atender o paciente pessoalmente, isso não serve. Então, nem foi lá fazer uma busca para ver o que a literatura fala, mas o seu preconceito já te fala que isso não serve para mim, porque eu gosto mesmo de atender o paciente pessoalmente e tudo mais. Eu passei por isso, né? Eu precisei me adaptar a isso para conseguir propor um projeto para os alunos de telehealth, para conseguir atender os pacientes que estão sem atendimento. Mas olha só, ninguém no mundo inteiro está falando que a telereabilitação deve substituir a reabilitação presencial. Não é isso. Ninguém está falando como uma substituição. Estamos falando como uma alternativa para aquelas pessoas que não teriam nada, certo? Ou como uma alternativa de incrementar o seu processo de reabilitação. No nosso caso, dentro do contexto da pandemia, é a primeira situação. Estamos aqui falando de pacientes que, sem a telereabilitação, não teriam nada. Então, no caso específico da neuro, que é a minha área, a área que eu domino mais, nós temos pacientes que estão incluídos dentro do nosso projeto de telehealth que estão tendo alta de uma unidade de AVC. Então, são pacientes agudos ou subagudos que estão ali dentro da melhor janela de reabilitação, considerando a neuroplasticidade, e que ficariam, por não ter condições de pagar, enfim, N condições sociais, ficariam sem nenhuma assistência e isso certamente traria graves prejuízos a todo aí o processo de recuperação funcional deles. Certo? Certo. Agora, quais os conceitos de cada modalidade? Então, explicar as modalidades, aquela questão do síncrona e não síncrona. Tá, então vamos começando a falar do síncrona e não síncrona, Luiz? Uhum, pode Que ser. aí eu acho mais fácil depois da gente entender onde que isso se encaixa nas modalidades de atendimento. Síncrona e não síncrona virou um termo aí depois que o telehealth foi popularizado, que todo mundo está usando. Parece meio óbvio, né? Quando eu falo de alguma coisa síncrona, é o que eu estou fazendo com a Luísa e com todos vocês que estão online agora. Eu estou ao vivo, conversando com vocês em tempo real. Então, se você quiser me perguntar alguma coisa agora, tiver alguma dúvida agora, eu consigo te responder agora, tá? Então, síncrona, tempo real. Assíncrona é não em tempo real, não ao vivo, tá? Não sei se tem uma palavra que substitui o não ao vivo. Não, acho que não. Então, a gente pode criar não ao vivo, tá? Então, são casos, vocês vão entender melhor quando a gente for falar das modalidades, mas são casos que eu envio, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, alguns exercícios para o meu paciente fazer na casa dele, mas eu não estou ao vivo com ele, tá? Entendam que você não precisa necessariamente escolher uma coisa ou outra coisa. Você pode, dentro das modalidades, tentar associar o modo síncrono com o modo não síncrono, que é o que a gente está fazendo, tentando fazer como até uma maneira adaptativa, né, Luísa, dentro do nosso projeto, que inicialmente nós queríamos fazer tudo síncrono, e a proposta era essa, fazer tudo síncrono. Só que a gente percebeu, diante das demandas, que a gente precisa fazer algumas coisas assíncronas para que tenham melhor contato em termos de reabilitação com o paciente. Então, é tudo uma questão de, voltando lá para o início, oferecer para o indivíduo o máximo que você pode à distância, né? Então, você vai ter que, em alguns momentos, combinar o que é melhor ao vivo ou o que é melhor não sendo ao vivo, certo? Então, existe a maneira ao vivo e a maneira não ao vivo. Agora, a gente vai para as modalidades, que é particularmente importante, porque a gente vai falar de coisas que constam lá na resolução do Conselho Federal de Fisioterapia, que a gente vai discutir daqui a pouco, né, Luísa? Tá no... É o próximo item, que aí já dá pra gente linkar. Então, beleza, ótimo. Bom, existe a telereabilitação, que também é chamada de teleconsulta, tá? Algumas pessoas incluem nessa telereabilitação, teleconsulta, teleavaliação, mas eu vou falar dela separada, porque não necessariamente está incluído, tá? Depende da literatura que você está usando. Então, a teleconsulta, ela é
o contato com o paciente como uma consulta fisioterapêutica mesmo. Ali, você liga para ele, fala com ele, atende ele, como você faria de uma maneira real, mas à distância. Com uma ligação de vídeo, ou se não for possível uma ligação de vídeo, com uma ligação de áudio, tá? Quando a gente fala disso, é muito fácil a gente pensar de uma maneira síncrona, né? Porque quando você pensa numa teleconsulta, você pensa que o indivíduo, naquele momento, consegue conversar com você e você consegue responder às dúvidas dele, ensinar os exercícios para ele de uma maneira mais direta, tá? Então, quando eu penso em teleconsulta, eu penso numa coisa muito similar que eu faria se o meu paciente estivesse na clínica comigo, mas com a barreira da distância aí, tendo que usar a tecnologia para conseguir esse contato. Beleza? Uhum. Dentro da teleconsulta, como eu falei para vocês, há quem inclua a teleavaliação e há quem não inclua a teleavaliação, que é a avaliação do paciente, você usar ferramentas de avaliação, que pode ser, no caso à distância, algumas ferramentas são impossíveis de ser aplicadas, porque a gente precisa do contato humano ali para realizar alguns tipos de avaliação, mas você pode considerar, por exemplo, alguns questionários, algumas coisas que podem ser feitas à distância, uma anamnese, por exemplo, tá? Por que eu não gosto de incluir? Porque isso não fica muito claro na resolução do COFITO, tá bom? Então, eu prefiro, aí a gente vai falar, a hora que eu terminar de falar das modalidades, mas eu prefiro deixar a teleavaliação fora, tá? Então, teleavaliação, teleconsulta. Depois a gente tem o telemonitoramento. O telemonitoramento, como o próprio nome diz, você não faz um atendimento com o paciente como você faz na clínica. Você monitora as atividades que ele faz na casa dele. Então, por exemplo, você pode pensar em uma sequência de exercícios e enviar para ele e entrar em contato com ele, perguntar como que ele está fazendo, se ele está tendo dificuldade, ele te manda vídeo de volta. Então, você monitora aqueles exercícios que fazem parte da sua intervenção fisioterapêutica usando a tecnologia. Tudo bem? Aí pode ser por meio de imagens, de vídeo ou de áudios. A gente tem muita dificuldade com o paciente que não consegue fazer ligação de vídeo, às vezes a pessoa não consegue nem tirar fotografia. É claro que fica mais limitado, mas a gente tenta fazer por meio de áudio. Então, qualquer coisa que a gente consiga oferecer ali vai ser melhor do que ele ficar sem fazer nada, desde que feito da maneira correta, é óbvio, tá? E por último, tem as teleconsultorias, que também pode ser chamado de teleeducação, que são aquelas conferências que são feitas entre os profissionais da saúde, por exemplo, com alunos, que visa mais uma discussão de casos. A equipe se reúne, por exemplo, eu tenho um paciente com sequela de AVC que eu faço uma telereabilitação com ele, a fono faz também e a terapia ocupacional faz também. E nós temos objetivos funcionais aí em comum com esse paciente. Então, em um determinado momento, eu vou combinar um Meet, um Google Meet aí com eles, para discutir esse caso e conseguir alinhar aí melhor as intervenções, pensando aí no benefício desses pacientes, tá? Então, essa teleconsultoria, teleeducação, é mais voltada para essas questões de reuniões clínicas mesmo, tá? Abordando temas específicos, tá? E sobre a resolução do conselho, agora que a gente entendeu as modalidades, porque ele especifica, né, algumas modalidades lá na resolução. Lá na resolução, o Luiz, ele especifica a teleconsulta, que é a telereabilitação, telemonitoramento e a teleconsultoria, que é a teleeducação, tá? Não se fala especificamente da teleavaliação que eu falei para vocês. Então, o que é essa resolução, pessoal? Até março desse ano, não era permitido pelo Conselho Federal de Fisioterapia os atendimentos online, por telefone, tá? Isso não era permitido. Em função da pandemia, então, peraí, vamos só voltar um pouquinho. Diferente, só para a gente apimentar um pouco a discussão, tá? Diferente do que acontece em outros países há mais de 20 anos. Tudo bem? Então, vamos lá.
Em março, diante das questões relacionadas à pandemia, então, o que aconteceu? O COFITO se viu aí numa situação em que os pacientes estavam limitados em relação ao seu processo de reabilitação das diversas áreas, porque muitas clínicas fecharam, ou os atendimentos foram reduzidos, enfim. E muitos fisioterapeutas estavam tendo seus recursos financeiros diminuídos por conta de não ter a mesma demanda que se tinha antes da pandemia, tá? Então, eles fizeram a resolução, se eu não me engano, é número 515, é de março desse ano, que eles revogam aquela determinação de que não pode o teleatendimento. E aí, eles especificam algumas coisas, certo? Eles especificam que o que pode ser feito. Primeiro, pode ser feito de maneira síncrona ou assíncrona. Aí quem decide isso é o terapeuta em relação às demandas do seu paciente, tá? E pode ser feito na modalidade de teleconsulta, na modalidade de telemonitoramento ou nessas reuniões clínicas que eu falei para vocês entre os profissionais da saúde. Veja, uma coisa que eu acho muito importante que a gente tenha cuidado ao interpretar as resoluções. Em alguns momentos da resolução, por exemplo, na parte que fala de telemonitoramento, especificamente, eles falam que a critério, isso é dentro da resolução, tá? A critério do terapeuta, ele pode marcar, por exemplo, avaliações presenciais com o paciente. Então, fica parecendo que o termo avaliação aparece em algumas maneiras isoladas ali da resolução, mas não aparece de maneira clara se dentro da teleconsulta inclui a avaliação ou não. Eu, como dentro da minha área da neuro, e isso a gente está aplicando no nosso projeto de telehealth, eu prefiro não fazer a avaliação à distância, porque existe uma limitação muito grande, tá? O paciente neurológico, por exemplo, é muito difícil você conhecer o real estado dele funcional se você não fizer uma avaliação presencial. Não estou falando que é impossível, porque voltamos de novo naquele assunto. Temos que fazer o que essa situação de pandemia nos permite, tá? Mas eu não tenho segurança para falar para vocês 100%. E eu já assisti algumas coisas sobre isso, li alguns temas também, mas eu não tenho segurança para falar 100% se essa resolução permite ou não essa teleavaliação, né? Se isso está incluído ou não dentro da teleconsulta, tudo bem? Então, essa questão fica meio interpretável, se é que uma resolução pode ser inespecífica o suficiente para ser interpretável. Ela tem que ser claro o suficiente para que ninguém faça interpretações, né? Mas dentro do que eu li, eu não tenho segurança para fazer teleavaliações. Tudo bem? Uhum. Até porque, como você falou, é limitado, o atendimento já fica limitado, né, à distância, em alguns pontos, que a gente vai comentar depois. Talvez, se fizer tudo por teleatendimento, não seja um. E dentro desse contexto, ô Luísa e pessoal que está aí acompanhando, é importante a gente considerar que o COFITO, os CREFITOS, eles não proibiram o atendimento presencial. Isso está acontecendo, tá? É claro que quando você opta por fazer um atendimento presencial, isso inclui as avaliações que eu estou fazendo presencialmente aqui na clínica dos pacientes que estão sendo incluídos no nosso projeto de telehealth, isso inclui uma responsabilidade sanitária muito grande por parte da equipe de saúde, tá? Então, você tem que garantir 100% que é seguro para o seu paciente estar na clínica com você. O que quer dizer isso, Camila? Quer dizer que você vai usar todos os EPIs que são indicados para aquela situação específica que você vai passar e todas as medidas de higiene e isolamento social estão sendo feitas dentro da clínica. Vou citar para vocês um exemplo do que acontece aqui no ambulatório de bloqueio neuromuscular que a gente está atendendo junto com a doutora Juliana, que é a coordenadora do ambulatório, os pacientes graves, aí os pacientes espásticos graves. O que a gente faz?
Em épocas normais, a gente tinha 8, 10 pacientes por manhã. Agora, a gente agenda no máximo 4 pacientes. Por quê? Porque eu preciso garantir que não haja encontros na sala de espera. Então, não existe uma sala de espera. Eles são orientados a chegar estritamente no horário marcado, porque eles não podem se encontrar, tá? Eu não uso a mesma sala de atendimento no mesmo dia para outro paciente, porque eu preciso de um tempo para que a moça responsável da limpeza venha fazer a higienização. Eu oriento os familiares a não vir aquele mundaréu de gente, para vir, quando necessário, um acompanhante apenas, tá? Ou o mínimo possível. É claro que a gente consegue garantir a segurança desse indivíduo dentro da clínica se você tomar todas essas questões de responsabilidade sanitária. Mas tem a questão do translado dele até a clínica, que também é algo complicado. Então, é diferente o paciente que tem um carro próprio, por exemplo, que pode entrar dentro do carro e parar aqui na porta da clínica. Diferente do caso do paciente que tem que pegar um transporte público, por exemplo, tá? Então, você tem que tomar algumas medidas de segurança no sentido de telefonar previamente, explicar para ele o que está acontecendo, dizer para ele que ele tem a opção de vir ou não vir. Então, ele deve colocar na balança os riscos e benefícios disso, né? Ele deve estar ciente, você deve explicar quais são os riscos. Deve ser orientado a utilizar máscara o tempo todo do atendimento. E, assim, de preferência, priorizar aqueles casos que você tem certeza absoluta que, se não for vir aqui na clínica, vai ter um prejuízo muito grande. Porque aí você está colocando na balança assim, ó. Eu tenho certeza que, se esse cara não vir aqui, ele vai ter um prejuízo funcional muito grande. E eu tenho uma incerteza que é assim, o vírus é invisível, né? Então, eu tenho uma incerteza, uma insegurança de que ele pode ou não pegar esse vírus vindo até aqui. E quem decide quem vai vir ou não é a equipe, ao convidar. Então, estou convidando esse indivíduo para vir aqui. E, em última instância, são os pacientes e os familiares, tendo certeza absoluta de que eles estão cientes de todos os riscos que estão correndo. Como você tem certeza absoluta disso? Isso é recomendado, inclusive, pelos conselhos de saúde em geral, tá? Nessa situação de pandemia, o paciente ou familiar precisa assinar um termo de consentimento. Nesse termo de consentimento deve constar todas as responsabilidades sanitárias da clínica e da equipe de reabilitação. Deve constar que ele foi consultado e informado sobre todos os problemas relacionados à chance dele ser infectado durante a pandemia, que ele conhece os riscos e benefícios e que ele optou por participar, tá? Isso é uma segurança que a gente deve ter. Outra segurança que a gente deve ter, eu acho que eu saí um pouquinho do tema, mas eu acho importante falar, Lu, Não, é importante. é a questão de que não deve ser diferente a conduta burocrática do paciente quando você faz um teleatendimento ou quando você atende ele pessoalmente. Então, você deve continuar documentando tudo que você faz. Se possível, se for possível você gravar, inclusive, todas as ligações que você faz para ele de vídeo, por exemplo, salvar todos os e-mails que você manda no seu telemonitoramento, é legal. E você deve ter um prontuário onde consta esse termo de consentimento e onde consta todas as suas evoluções do caso, tá? Então, não é diferente do presencial. Essas questões não são diferentes do presencial, porque o prontuário ele continua sendo um direito do paciente e uma obrigação do profissional da saúde, tá? Uhum. Você falando assim, a gente percebe que a gente conheceu, então, o telehealth num momento muito ruim, né? Que a gente tem que ficar pesando o que é melhor para o paciente, uma opção ou outra, porque o ideal, igual você falou, seria os dois concomitantes, né? Você ver o paciente, você avaliar ele, você entender a condição dele e depois prescrever o exercício e monitorar, né? Então a gente ficou meio numa situação meio Mas chata. talvez, Luiz, vamos pensar que toda coisa ruim tem um lado bom, né? Talvez essa Uhum. tenha sido a única maneira disso entrar dentro do Brasil de uma maneira mais imediata. E das pessoas, É, inclusive dos conselhos, começarem a abandonar os seus preconceitos e ver. É claro que deve ser muito bem, porque a chance de acontecer coisas erradas à distância é muito grande. Então, isso deve ser muito bem conduzido, muito bem normatizado,
mas eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem aí na literatura, muitas evidências mostrando que é interessante de ser utilizado assim, tá? Uhum. Agora a gente vai falar então quais as vantagens e desvantagens Qual, desse tipo de qual você quer reabilitação. primeiro? Qual você quer primeiro? Ué, A vamos coisa começar boa ou pelo, a coisa ruim? vamos pelo bem, vamos começar. Então vai. Ó, vamos então tentar fazer um brainstorm aí de coisas que podem ser positivas, considerando a questão da pandemia e considerando também Uhum, quando isso acontece em outros lugares do mundo, quando a gente não está nessa questão específica da pandemia. Então, primeiro de tudo, eu acho que elimina barreiras de distância, que é o que eu falei para vocês. Aquelas pessoas que não teriam acesso à reabilitação, às vezes por meio da tecnologia, elas conseguem ter. Não estamos dizendo que uma coisa substitui a outra, tá? Eu acho que uma questão positiva é que você consegue ter acesso dentro da casa do paciente e conhecer as reais condições que ele vive. Porque é muito difícil, se você só conhece aquele cara no ambiente da clínica, você trabalhar com a questão da participação e a questão da aplicação funcional daquilo que você está reabilitando nele, porque você não conhece a realidade dele. Por mais que ele te conte, quando você entra dentro da casa dele, você vai ver se a casa dele é adaptada, você vai ver o suporte familiar que essa pessoa tem para ser incluída na sociedade de novo. Então, você desmistifica, eu acho, muitas coisas que às vezes a gente não consegue num atendimento aí, somente num atendimento presencial, tá? Você otimiza tempo. Então, por exemplo, os nossos atendimentos de telehealth, eles são de 30 minutos, não de 50 minutos, como é aqui na clínica presencialmente, tá? Então, algumas coisas você consegue fazer de maneira mais rápida. Você diminui custos. Então, quem trabalha com atendimento domiciliar, por exemplo, talvez mesclar o atendimento presencial com o teleatendimento seja algo interessante, porque você pode, por exemplo, separar um dia ou dois seu da semana só para fazer o teleatendimento e você não vai ter os custos relacionados a combustível, e vamos voltar na questão do tempo, né? E o tempo que você gasta, que não é só os 50 minutos que você fica com o seu paciente, e o tempo que você demorou para chegar lá no último bairro da cidade, que é onde aquele cara mora, tá? Então, se isso for vir aí para a nossa realidade, eu acho que vai ser um ganho muito grande também nesses aspectos. Permite, olha só, é muito complicado a questão do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que é uma coisa para pacientes neurológicos muito importante. Eu acho que a telereabilitação, ela traz isso de uma maneira mais fácil, porque o médico pode estar lá no HC, eu aqui na clínica e o terapeuta ocupacional lá na clínica dele, e a gente combinar de fazer uma reunião com o paciente, que é o membro central aí da equipe, num mesmo momento, entendeu? Então, eu acho que isso aproxima muito também essa questão dos profissionais da saúde, pensando na questão da inter ou multidisciplinaridade, tá? Consegue pensar em mais algum ponto positivo que eu não pensei aí? Da pandemia, né, Luísa? Que, assim, possibilita o É, atendimento às pessoas que não aham, poderiam estar. Mas eu acho é. que basicamente é isso, né? Tem aquelas Uhum. pessoas que, por condições físicas mesmo, não conseguem sair das suas casas, que eu já falei para vocês. E aí eu acho que é isso. E aí tem os Uhum. pontos negativos, né, Luísa? Que ao meu ver, são em menor quantidade, mas não quer dizer, eu acho que isso cabe uma avaliação muito pessoal de cada um, não quer dizer que eles tenham uma importância maior ou menor, tá? Então, o primeiro de tudo é que você não tem um contato pessoal com o paciente, na minha opinião. Que isso, para o fisioterapeuta, é algo que eu chamaria de fundamental. Por isso que eu não enxergo, em situações diferentes da pandemia, a telereabilitação funcionando de maneira independente, tá? Sem o contato pessoal. E a gente usa muitas coisas aí na prática, isso engloba diversas áreas da fisioterapia, a gente usa na prática muitas coisas que a gente não consegue proporcionar aos pacientes, desde a questão dos equipamentos que a gente usa para intervenção, tá? Desde os mais tecnológicos até uma bola terapêutica, por exemplo, e das ferramentas de avaliação que nós conversamos inicialmente, né? Então, eu acho que isso também é uma questão importante.
Uma barreira que, assim, eu tenho visto isso dentro da nossa realidade, a Luísa também, e que nos deixa muito triste, é a questão do acesso que as pessoas, ou melhor, do não acesso que as pessoas têm à tecnologia para poder ter esse tipo de atendimento. Então, gente, assim, eu recebo pacientes aqui na clínica para avaliar, que são pacientes agudos, subagudos de AVC, que é o que a gente está trabalhando especificamente no projeto de telehealth, e que tem muita vontade de participar do programa, porque não tem outra coisa, vai ficar em casa sem orientação e sem fazer nada, tá? E não consegue simplesmente porque o cara tem até o celular, mas ele mora tão longe que a internet não pega, ou ele não tem dinheiro para colocar crédito no celular para poder falar com a gente. Isso é uma realidade social muito cruel, se você for pensar. Porque quem são os mais privilegiados que nós estamos notando aqui dentro do nosso projeto e que a literatura já relata? As pessoas que são mais facilmente incluídas dentro de programas de telereabilitação são aquelas pessoas que têm mais condições. E aí a gente tem que falar de condições financeiras, que é um problema grave em países como o Brasil, que é país em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, né? As pessoas que têm mais condições financeiras acabam tendo mais acesso a essas janelas aí de reabilitação, né? E por último, eu acho, Luísa, que assim, eu acho que eu já até comentei que assim, é muito fácil das pessoas usarem essa ferramenta de maneira errada, tá? Então é muito fácil gravar um videozinho aqui, vou dar um exemplo, tá? Que serve para todo mundo e eu mandar o mesmo para Dona Maria, para o seu João e para Dona Aparecida, tá? Sem considerar a especificidade dos casos e simplesmente para eu ganhar dinheiro de atendimento e tudo mais. Então, se isso for uma coisa que está vindo para ficar, como já acontece em outros lugares, tem que ser muito bem regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais, porque senão a chance de dar errado é muito grande também. Uhum. Deixa eu ver aqui. Faltam quase 15 minutos. Quais os critérios de inclusão? A gente meio que já falou um pouco, mas a gente pode recapitular. Então, o básico, né, que você estava falando agora é a pessoa ter um celular, ter uma internet, né? Então, assim, ó, todos os pacientes podem ser incluídos? Não, né? Não. Às vezes, a maioria dos pacientes que nós estamos recebendo aqui, que é uma coisa nova para todo mundo, então, assim, eu estou aprendendo dia a dia, junto com os meninos do projeto, como isso funciona, né? Mas, às vezes, a pessoa quer participar e não pode participar. Então, todo mundo pode? Não. Não é uma coisa que inclui todo mundo, infelizmente. Então, tem a questão da tecnologia, questão da internet, que eu falei para vocês, tem a questão dela ter o equipamento, um celular, um computador, tem a questão dela ter o suporte familiar, porque, veja bem, se a pessoa não tem habilidade cognitiva ou motora depois do problema que ela teve, seja ele neurológico ou não, se ela não tem habilidade cognitiva ou motora para usar esses equipamentos tecnológicos, já fica totalmente Inviável, né? inviabilizado a questão da telereabilitação. Então, o suporte familiar é algo assim que eu digo hoje, diante do que nós estamos vivendo aqui na prática, e assim, a gente percebe claramente a diferença do que a gente consegue oferecer em termos de telereabilitação para aquele paciente que tem o suporte familiar e para aquele paciente que não tem o suporte familiar, tá? Então, isso acaba sendo uma questão de inclusão também. E eles precisam entender e aceitar o método de intervenção. Eu já recebi pacientes aqui, um paciente, na verdade, aqui, que falou assim, ó, eu não gosto de celular, eu odeio quando a minha mulher fica fazendo ligação de vídeo aí para a família, porque eu acho isso uma bobeira. Preconceito, tá? Ele sofreu uma pressão familiar para ser incluído e ele é um paciente, esse que eu estou citando o exemplo do caso, que hoje ele está incluído e foi uma das notícias boas que nós tivemos hoje de manhã de sucesso durante a nossa intervenção, que acontece às segundas e às quartas-feiras, tá? Então, existe esse preconceito, mas se o paciente falar para você que ele não quer, você não pode obrigá-lo,
tá? O que ele não gosta, você não pode obrigá-lo. Aí você vai ter que usar outras estratégias para conseguir incluí-lo aí dentro de um programa de reabilitação. Uhum. A gente tem um caso também do paciente que não gosta tanto, né, da ligação de vídeo, ou que não consegue pela internet, que a gente optou por ligar também, né? Para não abandonar ele, né, também. Sim. E que, assim, já no primeiro dia que uma das alunas, a Débora, participante do projeto, ela tentou ligar, e já mandou uma mensagem de texto falando assim, não precisa tentar o vídeo que eu não consigo. Gente, tem uma questão muito importante. Se o paciente não quer que você entre na casa dele por meio de um vídeo, porque isso é uma intimidade muito grande você receber uma pessoa dentro da sua casa, né? Você tem que respeitar. Nós respeitamos, só que a nossa conduta fica limitada, né, com uma ligação de celular, né? Eu poderia fazer muito mais por ele se eu tivesse a ligação por vídeo. Mas ele não quis, eu tenho que respeitar. Ele não quis ou ele não tem acesso, né, Luiz? A gente não sabe bem, Uhum. ou se as duas coisas misturadas, porque ele não quis nem tentar. Então, a gente tem que respeitar, tá? E agora sobre o ambiente que a gente tem que ter, né? Por mais que a gente está na nossa casa, como a gente deve se portar perante o paciente, essa relação que a gente tem que ter com o paciente, né? Que você comentou muito com a gente de não abrir demais, que isso até pessoalmente não pode acontecer também, né? Limitar. E por fim, a remuneração, como que acontece? Se por vídeo é menos, como que tá sendo? Tá, então vamos lá. Primeiro que não é que é por a distância que aquela velha história. A gente tem que manter o profissionalismo, tá? Então, né, você vai conversar com o seu paciente por vídeo, você está isolado na sua casa, como nós fazemos dentro do projeto, é assim, ó, escolhe um lugarzinho que dê um aspecto de clínica, um lugar mais clean, que você consiga ter uma postura mais profissional, né? Imagina, se você atender o seu paciente no meio de um monte de edredom, toda descabelada, sem jaleco, não é isso que você faz na clínica quando recebe ele pessoalmente. Então você tem que se portar e garantir que o ambiente esteja também adequado, assim como você faz quando você atende o paciente pessoalmente, tá? Então eu peço sempre para as meninas do projeto que eu tô falando meninas porque só tem meninas que se credenciaram para participar, viu, gente? Eu comentei no início, no curso que a gente deu de telehealth, antes de iniciar o projeto. Olha, escolhe um lugarzinho da casa aí mais clean, avisa para todo mundo da casa para não ficar gritando, fazendo barulho, cantando. Coisa de família, né, gente? Que pode acontecer, né? Para garantir um profissionalismo melhor. Se for uma ligação de vídeo, vamos vestir o jaleco, que você está atendendo um paciente, tá? Então tem que demonstrar essa postura mais aí séria e mais profissional, que eu acho que isso, além de ser essencial, valoriza bastante o trabalho e dá uma seriedade melhor para a questão da telereabilitação, que parece que às vezes o paciente pensa, nossa, oba-oba, né? Uma ligação de vídeo ou uma ligação de telefone, tá? E isso não quer dizer que é oba-oba. Sempre usar os termos Para nossa adequados. segurança também, você falou, né, Com gente? certeza, com certeza. Né? Qualquer outra coisa, Luísa? Ah, tem também a questão ética de vínculo, né? Até onde vai esse vínculo que a gente tem que Pois é. estabelecer tanto pessoalmente, agora por vídeo, muito mais também, né? E por Pois fim, a é. remuneração. Tá. Então, a questão que eu também comento muito com as meninas no projeto é assim, ó. Cuidado para você não também ficar disponível o tempo todo. Então, você tem os seus horários de atendimento, tá? Isso não quer dizer que você não possa esclarecer dúvidas urgentes, nada disso, tá? Mas deve ser imposto um limite de horário para as conversas não durarem o dia todo, que pode acontecer, tá? Cuidado também para o paciente, às vezes é a única pessoa que ele está tendo contato da equipe de reabilitação, aí ele começa a perguntar tudo para você, coisas que não diz respeito à sua área, tá? Então você tem que, para a segurança do paciente, para a sua segurança também, saber exatamente até onde você vai. Quando entrar em assuntos que não diz respeito à fisioterapia, você deve orientar esse paciente a procurar o profissional responsável, tá? Ele às vezes tem a gente como única referência, por isso que ele vai perguntar, isso é natural, tá? Mas você tem que ser responsável o suficiente para direcioná-lo para o profissional adequado. E aí a questão da remuneração, Luiz, é o seguinte: existe uma tabela que
que é renovada anualmente aí pelo Conselho Federal, pelos conselhos estaduais, eu acredito que também, de fisioterapia, sobre cada tipo de procedimento, quanto você deve minimamente cobrar por isso. Isso é muito importante, porque senão cria uma concorrência que acaba desvalorizando a profissão, tá? Então, é muito importante que todo mundo siga minimamente essa tabela, tá? É muito importante para a fisioterapia, para que você não desvalorize a fisioterapia. Porque às vezes hoje você consegue um paciente, mas amanhã isso vai recair sobre você, tá? Só que como o telehealth é uma coisa nova e apareceu em março, não existe uma normativa em termos de cobrança por esses conselhos para as teleconsultas ou telemonitoramentos. Inclusive, na própria resolução, o conselho fala que você é livre para não cobrar caso queira, mas nós sabemos que você está prestando um serviço que é justo que você cobre por isso, tá? Então, não tem nada oficial. Mas algumas pessoas, alguns profissionais da fisioterapia que estão trabalhando com isso e considerando que você tem uma economia de tempo e uma redução de custo no seu atendimento, então você consegue atender muito mais pessoas sem sair da sua casa, sem ter que gastar com combustível, com materiais, enfim, tem se discutido uma redução de 30%, mais ou menos, tá? No valor da consulta. Então, você cobraria entre 80% a 70% do valor, por exemplo, de um atendimento domiciliar, tá? Uhum. Entendi. Mas é só uma dica, não é uma determinação de nada, não. Uhum. Tá? Entendi. Antes da gente prosseguir, acabou que os itens, mas a gente pode conversar mais um pouquinho, o pessoal mandar as perguntas, que faltam 8 minutos. Só, não sei se você viu, a gente está falando uma palavra-chave para o pessoal que está na live se inscrever, para que a gente garanta que realmente quem está assistindo que vai se inscrever e ganhar o certificado. Então, hoje a nossa palavra-chave pelo tema vai ser tecnologia, tá, gente? Repetindo, a palavra-chave de inscrição da live vai ser tecnologia. Tá? Então, ao final da live, o link vai estar disponível para vocês se inscreverem e colocarem a palavra-chave. Vou ver aqui se tem pergunta. Professora Eliane falou parabéns, a pandemia deixará coisas boas. A professora Eliane tá aí, um beijo, Eliane. Tá. Acho que não tem nenhuma pergunta. Eu queria que a gente comentasse. A Vitória acabou de fazer uma, mas depois eu queria que a gente comentasse um pouco do nosso projeto, que eu vi que a gente está tendo muita dificuldade com igual ela perguntou mesmo, que do apoio familiar, né? Como é difícil. Ela perguntou a importância do apoio familiar é o mesmo, ou você considera que com essa modalidade precisa ser ainda maior? Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar pra gente comentar como está sendo a experiência lá do projeto nessa relação, né? De adaptação do paciente e a importância da família nisso. Tá. Vitória, né? Vitória, eu vou falar da neuro, tá? Porque aí eu não sei se tudo isso que eu vou falar abrange as outras áreas que também podem trabalhar com telereabilitação, tá? É assim, dentro da neuro, o máximo de apoio familiar que você puder ter é muito importante, tá? E aí a gente chega até a extremos, assim, de pessoas que não têm apoio nenhum da família e de familiares que querem fazer tudo pelo paciente, de tanto apoio que eles querem dar, o que também é ruim, e isso a gente tem que fazer algumas orientações a respeito, tá? Então, eu não sei se é correto eu falar que na telereabilitação você precisa de mais apoio familiar. Haja vista que o apoio familiar, quanto maior for, melhor vai ser para a reabilitação do paciente neurológico. Mas eu acho que a gente quer dizer assim, um suporte, né? Porque precisa atender ligação. Mas sem a gente tem notado que sem esse apoio familiar, na verdade, a telereabilitação não acontece, né? Então, eu acho que, se eu tiver que dar uma resposta para a sua pergunta, sim ou não, eu acho que sim. É mais importante porque a gente fica limitado em relação ao acesso com o paciente se você não tiver o suporte familiar, tá? Mas ele é importante em qualquer situação aí de reabilitação, tá? Então, muitas vezes o paciente é idoso, ele ficou com uma sequela que é difícil para ele, né? Atender, posicionar o telefone. E muitas vezes a família tem que fazer isso por ele, né?
os exercícios precisam de um monitoramento, né? De um apoio. Aconteceu isso hoje, né, Luísa? Num dos nossos atendimentos. O paciente estava sozinho, ele tem dificuldades motoras e a Sara, que era a aluna que estava com esse paciente, falou assim que às vezes ele apontava a câmera para o teto. Então, veja bem, né? Fora isso, tem as questões das atividades que são prescritas para serem feitas fora do horário da consulta, né? E que precisam de ajuda, até mesmo para a segurança da realização da tarefa, alguns pacientes que têm problemas cognitivos e tudo mais. Então, a família é sempre importante, eu diria que para a telereabilitação ela é fundamental para que a gente consiga implementar aí o serviço. Ô, Vocês têm mais alguma pergunta? Oi. Vamos falar um pouquinho de fisioterapia baseada em evidências? Vamos. Já que eu gosto acho legal, tanto né? desse assunto, né? Olha A só. gente tem, só para te falar, a gente tem 4 minutos. Se a live cortar, eu posso iniciar outra, tá? Mas eu vou falar rapidamente, porque assim, Tá. a gente fala tanto, né, de prática baseada em evidências o tempo todo, né, que isso tem que acontecer, e de repente a gente vem com essa, que é na verdade uma modalidade de atendimento, né? E daí como que isso se encaixa dentro do que a gente considera correto para se trabalhar com fisioterapia, que é a tal da fisioterapia baseada em evidências, né? Aí eu vou resgatar com vocês, eu até falei para a Luísa que eu queria colocar isso dentro do tema, né? Eu vou resgatar com vocês a questão do nosso tripé aí, da fisioterapia baseada em evidências, que é a questão de você ter a literatura de qualidade que aponta que aquilo funciona, que dá certo, que você pode usar com segurança. Tem a questão das preferências do paciente e tem a questão da experiência clínica, a capacidade de aplicar aquela técnica ou recurso, tá? Eu não estou falando que, assim, não estou comparando a telereabilitação como, por exemplo, algum tipo de terapia, uma eletroterapia, alguma coisa assim, tá? Específica. Eu só estou tentando encaixar dentro da fisioterapia baseada em evidências por ser alguma coisa nova aqui pra gente no Brasil, tá? Então, a primeira coisa sobre as evidências é que, antes da gente ter qualquer tipo de preconceito, existe muita coisa na literatura, tá? Eu sei muito mais especificamente dentro da população que a gente está trabalhando, mas se você for lá no PubMed, pode ir até na Pedro, que a Pedro é uma base de dados mais específica aí para fisioterapeuta, você coloca lá telerehabilitation e coloca a doença que você quer, por exemplo, eu coloco stroke, que eu pesquiso o AVC para o nosso projeto de telereabilitação, vão ter, inclusive, muitos artigos específicos. Para AVC, a gente tem uma revisão da Cochrane com meta-análise, falando os diversos domínios que a telereabilitação é comparável aí com o atendimento presencial. Então, em relação a melhora nas atividades de vida diária, a melhora de equilíbrio, a melhora de função manual, né, desses pacientes, melhora de comunicação, de mobilidade, tá? Então, é interessante a gente se apoiar nas evidências. Estou falando para vocês que existe, pelo menos na área que eu trabalho, que foi o que eu li. Mas pesquisando outras áreas, os artigos estão lá. Cabe a vocês avaliar a qualidade desses artigos e se eles são evidências boas ou não. Em relação à preferência do paciente, a gente precisa, é aquela história, perguntar se ele quer ser incluído no serviço ou não, porque ele pode não gostar da tecnologia, não querer participar, achar que aquilo não serve para nada, e a gente tem que respeitar. E por último, que eu acho que talvez seja mais polêmico, é a questão da experiência clínica ou a capacidade nossa técnica de aplicar a modalidade. E como não requer nenhum curso específico, e isso é algo novo para todo mundo, requer conhecimentos fisioterapêuticos na área, eu acho que a gente pode tentar, sim, incluir essa nova modalidade aí de intervenção, considerando, então, o tripé aí da PBE, tá? Só para eu não deixar de falar esse assunto, senão não seria uma live com a minha participação. E acabou certinho, falta 50 segundos pra gente encerrar. Do jeito que a gente combinou. Fomos ótimos, Então, muito obrigada, professora. Acho que deu para entender bastante sobre os conceitos, sobre o que é essas modalidades, como que a gente deve aplicar. E igual você deixou aquela reflexão pra gente, né? Pode, se quiser deixar, se depois que a pandemia passar, será que vai ser uma coisa boa a gente continuar usando?
para o pessoal refletir aí, né? Se a E se gente não despir dos tá. preconceitos, né? Se informar, Isso. tentar usar, ler o que é literatura de Se outros não foi lugares. positivo tudo isso, né? Isso. O pessoal que já trabalha muito com isso, o que que eles estão falando para a gente ver se a gente quer isso para a nossa vida aqui no Brasil enquanto fisioterapeutas ou não, tá? Mas eu acho que tem uma tendência aí a continuar. Isso. Então, 5 segundos, um beijo. Um Tchau, beijo, gente. Muito obrigada pelo obrigada pela convite. participação. Um beijo. Tecnologia, palavra-chave. Beijo.